Fala pessoal de Física 2, então, mais uma videoaula para vocês aí terem conteúdo para a gente finalizar esse primeiro semestre. Então, a videoaula passada a gente falou sobre deslocamento, sobre o ponto aonde a posição onde esse bloco está no MHS. A gente viu que é uma equação ali de cosseno, certo? Que era a amplitude vezes o cosseno de ômega t, mais o ângulo de fase, que aí depende da posição da onde esse bloco vai estar partindo. Lembrando que esse ângulo aqui tem relação com o círculo trigonométrico, certo? Então, antes de ver essa videoaula aqui, deem uma olhadinha na videoaula de MHS anterior. Também utilize lá o livro de Física do Hagen para ter base também, para ajudar vocês. Esses dois conteúdos aí, juntos, vão fazer com que vocês consigam construir esse conhecimento. Beleza? Bom, a segunda parte agora, a gente vai ver como determinar a velocidade e a aceleração. Aquela equação anterior, ela dava o ponto, a posição onde esse bloco estaria em determinado tempo durante o nosso MHS, certo? Só que temos uma relação de derivada aí entre a equação de deslocamento e as equações de velocidade e aceleração, certo? Então, se fizermos a derivada daquela equação, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui na nossa análise, a gente chega nas seguintes equações para velocidade e equações para aceleração. A equação da velocidade do MHS vai ser menos a velocidade angular multiplicado pela amplitude, ou seja, a máxima posição do nosso bloco, vezes o seno agora do ômega t mais o ângulo de fase φ0, certo? Então o que acrescenta aqui na nossa equação é a troca do seno pelo cosseno e a velocidade angular, beleza? Bom, e a aceleração? Se derivarmos essa equação da velocidade, a gente chega na equação da aceleração. Ela fica sendo menos a velocidade angular ao quadrado, multiplicado pelo xm, que é a nossa amplitude, vezes o cosseno, agora volta o cosseno, de ômega t mais φ0. Então, se a gente tem a equação da velocidade, do deslocamento, como a gente viu na aula passada, a gente consegue obter essas duas outras equações, porque a velocidade angular e a amplitude já foram disponibilizadas nas equações do deslocamento. Ok? Bom, mas como assim? Como isso funciona? O que seria essa velocidade? O que seria essa aceleração? Essas equações dão a velocidade, a aceleração e o deslocamento no ponto aonde nós estamos analisando, naquele instante que estamos analisando esse MHS. Então, por exemplo, quando a gente está olhando aqui o ponto inicial, tempo igual a zero, esse bloco está na extremidade do seu MHS. Lembrando, qual que é o movimento do MHS? Pega uma bolinha, solta um bloquinho, ele vai e volta. Vai e volta, correto? Então, quando ele parte aqui da extremidade, ele está no máximo da sua amplitude. Nesse instante, a sua velocidade inicial é zero. Certo? Por quê? Pensem aqui na extremidade, na ida e na volta. Ele vai, ele volta. Quando ele chega nesse ponto, ele está desacelerando. Ele para, então chega na velocidade zero e agora ele começa a acelerar na outra direção, certo? Então percebam aqui no gráfico do deslocamento, no instante t igual a zero, que é o ponto aqui, olha o que temos. Temos um deslocamento igual a zero, ao mesmo tempo a velocidade também é igual a zero, certo? Só que dê uma olhada na aceleração. A aceleração ela é máxima, só que com sentido contrário, sentido negativo. Por quê? Por que isso está acontecendo? Percebam, é muito mais fácil enxergar quando a gente faz a análise de volta. O meu bloco foi, certo? E ele voltou. Quando ele está voltando, a mola começa a fazer uma força contrária, correto? Ela começa a puxar o meu bloquinho de volta. Então, quando ela passa para cá, a mola começa a fazer uma força contrária. Se a força da mola está apontando para outra direção, a minha aceleração ela é contrária ao movimento e contrária à velocidade, certo? E quanto mais a minha mola estica, vamos lembrar, força depende do deslocamento da mola. Quanto mais deslocada está essa mola, maior é a força que ela faz para poder voltar. Então ela vai ter o máximo deslocamento quando ela estiver na amplitude. E essa aceleração vai estar no sentido contrário, porque ele quer que o bloquinho volte para a sua posição inicial. Então ele vem para cá, começa a acelerar com o sentido contrário, e essa aceleração vai aumentando de acordo com a força resultante, já que força é massa vezes aceleração. E ele vai ter intensidade de força máxima e
e, por consequência, a aceleração máxima quando chegar aqui nessa extremidade, certo? Então, nesse trecho aqui, a aceleração ela é máxima, só que ela está com o sentido para cá. Certo? Sentido para a direita. Beleza? Bom, vamos para o segundo instante, então. O segundo instante é quando o bloco está no ponto de equilíbrio, na origem, certo? No ponto T, no ponto X igual a zero. Nesse instante aqui, X é igual a zero, então aqui está o tempo igual a T sobre 4. Nesse momento, o que está acontecendo? Aqui eu estava com velocidade zero, certo? Meu bloquinho começa a andar, ele começa a acelerar, ele tem uma aceleração nesse sentido. Então ele vai acelerando, e quando ele chega neste ponto aqui, ele continua acelerando. Então a sua velocidade foi aumentando. Então perceba, a velocidade ela vai aumentando de forma gradual. Então ela continua aumentando, certo? Porém ainda no mesmo sentido negativo, nesse caso o negativo está para o lado direito. Vamos botar o sentido positivo para o lado de cá. É a nossa convenção. Então perceba, a velocidade foi aumentando com o tempo, até chegar nesse ponto onde x é zero, e a velocidade ela é máxima no sentido negativo do nosso movimento. Então naquele instante t igual a t sobre 4, vou jogar aqui um pouquinho mais para baixo, nós temos a velocidade máxima no sentido negativo, meu bloco está andando para o lado de lá, beleza? E ao mesmo tempo, o que acontece com a aceleração? A minha mola foi perdendo deslocamento. Quando ela chega nesse ponto aqui, o deslocamento dela é zero. Então a sua força em relação ao bloco é zero, por consequência a aceleração também é zero. Então percebam, a aceleração começou a diminuir de intensidade até chegar nesse mesmo ponto aonde a aceleração é zero. Certo? Então aqui A é igual a zero. Beleza? Continuando o nosso movimento, o que vai acontecer aqui? O meu bloco ele continua do lado de lá, ele tem uma velocidade, certo? Só que a mola agora começa a esticar para o outro lado. Se ela estica para o outro lado, a força resultante agora é sempre voltando para o ponto de origem. Então percebam, a aceleração agora passou para o sentido positivo. Vamos colocar aqui. Até chegar ao seu ponto de deslocamento máximo, que é lá na outra amplitude. Então, naquele ponto, eu vou ter a aceleração máxima. Está aqui, ó. Aqui nós temos T sobre 2. Só que a aceleração máxima agora é no sentido contrário. Vai estar no sentido positivo que a gente adotou. E a velocidade? Vamos dar uma olhadinha. Ele está indo para outra extremidade, então ele começa a desacelerar por causa da aceleração. Quando ele chega nesse ponto, é o momento que ele para e começa a querer voltar. Então, nesse instante, a velocidade tem que ser igual a zero. Certo? Então, se a gente olhar aqui, ó, é justamente no ponto onde a velocidade é zero. Correto? Vamos continuar com o nosso movimento agora. Agora, o meu bloco começa a voltar. Então ele vai chegar aqui agora no instante t igual a 3/4 do período. O que vai estar acontecendo nesse instante agora? Vou até apagar aqui a princípio a nossa linha para não nos atrapalhar. O meu bloco começou esse movimento contrário, certo? O que acontece com a aceleração? A minha mola começa a diminuir o seu deslocamento. Se diminui o deslocamento, a força resultante também está reduzindo. E quando ele chega nesse ponto aqui, a mola está no seu ponto de equilíbrio, não há deslocamento. Se não tem deslocamento, não tem força resultante. Se não tem força resultante, a aceleração é zero. Então, quando eu chego neste ponto aqui, a aceleração volta a ser zero. E a velocidade? O meu elemento começou a ganhar velocidade nessa direção. Então, ele continua. Então, quando ele chega aqui, a velocidade é máxima. Só que agora, no sentido contrário, no nosso sentido positivo. Vamos botar aqui. Por
que ela é máxima nesse sentido? Porque a aceleração ela vem reduzindo de acordo com o deslocamento da mola. Quando chega aqui a aceleração é zero. E quando ela passa para o outro lado, a mola começa a fazer agora força no sentido contrário. Então a aceleração começa a mudar de direção. Ela passa a ir para o nosso sentido negativo novamente, certo? Então se olharmos aqui o nosso deslocamento, o que vai estar acontecendo? A aceleração a partir de 3/4, percebam, ela volta para o sentido negativo, ou seja, volta para o lado direito. Então a velocidade começa a reduzir, certo? Já que a aceleração está no sentido contrário da velocidade. Então ela volta a reduzir até chegar aonde? No seu ponto zero de velocidade. Isso vai acontecer aonde? Aonde eu tenho a minha ponto de amplitude máxima. Então quando eu chego aqui no t igual a um período completo, o que está acontecendo? Eu vou ter uma aceleração máxima, a mola realmente voltou a deslocar com o mesmo sentido, certo? O máximo de novo do lado de lá, e o bloquinho ele veio, parou e voltou para outra direção. Então aqui eu vou ter uma velocidade igual a zero, e eu volto a ter uma aceleração máxima no sentido negativo, certo? Então olha aqui, ó, continuando o nosso gráfico, nossa aceleração ela continuou sendo máxima, agora no sentido negativo. Então esses são os gráficos que determinam posição, velocidade e aceleração ao longo de um movimento de um MHS, certo? Bom, e quais são as equações que determinam essas senoides, esses cossenoides que a gente está analisando aqui? São justamente as equações que a gente acabou de colocar. Então aquela equação do deslocamento, ela gera esse tipo de gráfico na nossa análise, a da velocidade gera esse tipo de gráfico e a da aceleração gera esse tipo de gráfico. Percebam que eles têm o mesmo comportamento, porém com um certo deslocamento em relação a esses senoides. Por quê? Justamente porque aonde eu tenho deslocamento máximo, onde o x é máximo, eu vou ter velocidade igual a zero e uma aceleração igual a máxima. Então eles acontecem em pontos diferentes ao longo desse movimento. Beleza? Bom, aqui é mais para a gente entender. Essas equações vão justamente nos mostrar todo esse entendimento do MHS. Então a gente entra aqui no nosso primeiro exemplo que eu vou deixar agora para a próxima parte. Valeu, pessoal!